alunos, tudo bom? Bem-vindos de volta a mais uma videoaula. Nesta videoaula, nós vamos trabalhar com regra da cadeia, combinada com a regra da potência, regra do tombo. Lembra? Vamos lá? Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, certo? E assista o vídeo até o final. Eu tenho bastante exemplo para vocês, tá bom? Não esquece de dar o joinha. Vamos lá. Eu tenho duas funções, não uma só. Eu tenho f e g. Tá? Se elas forem diferenciáveis, as duas têm que ser diferenciáveis, certo? E eu tenho f é igual a fog, quer dizer, f composta g, for a função composta definida por f de g de x. Então, f é diferenciável também. Então, ó, f e g são diferenciáveis. E se uma for composta da outra, significa que o f vai ser diferenciável. Como? Eu faço a derivada de fora para dentro. Então, ó, eu tenho o f, certo? O f, ó, ele tem o f, que é uma função, e tem o g de x dentro dele. Então, eu derivo o f primeiro, ó, que é de fora, certo? Vezes a derivada da de dentro, que é g de x. Tá? É isso que a gente faz. Eu faço a derivada da função de fora vezes a derivada da função interna. Certo? Na notação Leibniz, tá? De Leibniz, é assim, a gente usa y no lugar de f de u e u no lugar de g de x. Ó, porque seria f de g de x, certo? Ó, f de g de x. Tá? Então, o u está no lugar de g de x. A linguagem é esta. Tá? Então, a gente tem essa linguagem de cima e esta do Leibniz. Então, eu tenho y igual a f de u, onde u é uma função composta. Então, o que eu faço? Eu represento assim. Vou derivar y, quer dizer tudo, em função de x. Por quê? Eu sei que o meu u que está aqui dentro, a variável dele é x. Certo? Então, primeiro eu vou derivar y em relação a u, aí depois eu vou derivar u em relação a x. Quer dizer, eu derivo a de fora em relação a u, e depois eu derivo de dentro em relação a x. Vamos ver, vamos aplicar, né? Então, vamos lá. Regra da potência combinada com a regra da cadeia. Então, nós tínhamos esta regra para a derivada da potência, tá? Por quê? É uma função elevada a um expoente que é um número, certo? Um número real. Então, quando a gente tinha c vezes x elevado a n, como é que a gente derivava? Tombo ao n e copio x e faço n menos 1, certo? Essa era a regra. Com a regra da cadeia, como que vai ficar? Ó, pela de Leibniz, né? Eu tenho uma função elevada a n. Então, ó, o meu f é uma potência. Só que a minha base é uma outra função. Então, ó, eu tenho g de x elevado a n. Como é que eu faço? Né? Tombo, ó, o n, tiro o 1 do expoente igualzinho. Mantenho a base. Então, ó, eu derivei de fora. Eu derivei a potência. Vezes a derivada da base. Agora eu derivo internamente. Por que derivada da base? Que a base agora não é só mais x, ela pode estar com x ao quadrado mais 1, certo? Então ela não é mais simples, ela é composta. Por isso que eu faço de fora, primeiro de fora, que é esta parte aqui, a potência, faço de fora, vezes a derivada da base, que é interno, tá? A linguagem que a gente encontra em muitas tabelas também pode ser assim, né? Você tem f de u, a constante vezes u elevado a n. Como é que eu vou derivar u? Tombo n vezes a constante vezes u elevado a n menos 1. Derivei. Vezes u', vezes a derivada da base. Tá? Gente,
Se eu for aplicar aqui, deixa eu escolher uma cor, né? Se eu for aplicar aqui, ó, se eu tenho bem isso, ó, f de x igual a 3 vezes x elevado a 5, tá? F' de x vai ser igual, olha só, o meu n é 5, ele caiu aqui tombando, certo? Aí, o que a gente faz? Mantém, né, a constante e mantém a base, certo? Vezes, eu pego o quê? Tiro 1 do expoente, não é? Vezes a derivada da base. A derivada, a minha base é x. Qual é a derivada de x? 1. Então, olha a minha resposta. Tá? Olha a minha resposta aqui. 3 vezes 5, 15. X elevado a 4. Está aqui. Vocês viram que eu apliquei a regra da cadeia, mesmo a base sendo x. Certo? Se a base for diferente de x, eu também tenho que fazer vezes a derivada da base. Quando é 1, eu faço vezes 1, não muda para essa regra de cima, para essa daqui. Certo? Vamos a exemplos. Então, olha, nós temos aqui esta função, né? X ao cubo mais 4x, tudo elevado a 8. Vamos seguir a regra, tá? Então, eu faço o quê? Quem é meu u? Porque é ele que eu vou derivar, certo? Aqui está a resposta, para quem já quiser ficar fazendo, né? Então, ó, como é que eu faço? O 8 tomba. 8 vezes a base elevado a 8 menos 1, vezes, eu só indiquei, ó, derivada da base. Eu só indiquei, ó, aqui, clique. É como o quadrado. Eu ponho que eu vou elevar ao quadrado, depois eu faço a conta. Então, eu pus aqui linha, tá bom? Então, agora vamos lá. Vai ficar 8 vezes a base elevada a 7. Vamos derivar, né? Então, vamos lá. X ao cubo é a mesma coisa que 3x ao quadrado. 4x é a mesma coisa que 4. Então, tá feito. Por que a resposta eu inverti? Eu coloquei 8, tá aqui. Aí eu peguei a derivada da base, 3x ao quadrado mais 4, pus aqui, vezes, depois é que eu pus a base elevada a 7, por último. Por quê? Porque esse parênteses aqui está elevado a 1. Eu coloquei numa ordem crescente aqui de potência de base. Só isso. Tá? Vamos a mais. Seno ao cubo. Né? Você, nossa, mas aí eu não sei a função trigonométrica. Sabe sim. Vamos lá. Ó, tá aqui a resposta. Para quem já é adiantado. Então, olha. O 3 é meu expoente, ó. Eu vejo o expoente. Tombo 3, tiro 1 do expoente, mantendo a base. Vezes, ó, eu indiquei que eu vou fazer a derivada da base. Então, nós temos 3 seno ao quadrado de t vezes derivada de seno, cosseno. Então, de novo, eu pus o seno para depois do cosseno, porque o cosseno está elevado a 1. Resposta final, 3 vezes cosseno de t vezes seno ao quadrado de t. Certo? Mais situações. Raiz. Lembra que não tem derivada de raiz? Tá? A gente tem que fazer o quê? Transformá-la em uma potência fracionária. Certo? Então, vamos fazer isso. Eu aplico a regra do mesmo jeito. Ó, este é o meu expoente, então ele tomba. E eu faço o expoente menos 1, do mesmo jeitinho, certo? Então, ó, mantive a constante, ó, mantém a constante, mantive a base, ó, mantém a base, vezes a derivada da base. Então, vamos arrumar. O meio vezes 5, meio menos 1, menos meio. E vamos derivar aqui.
Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 3, 0, que eu não preciso pôr. Vamos continuar no próximo slide. Tá? Aqui eu só copiei. Não só copiei. O meio aqui eu fiz o vezes 5. Pus aqui. Certo? Gente, aqui, o que a gente vai fazer agora? Se eu tenho, a pergunta foi feita em raiz, eu tenho que responder em raiz. Expoente negativo. Então, a primeira coisa é deixá-lo positivo. Ó, deixei ele positivo. Fazendo o inverso. Certo? O que eu tenho que lembrar? Vamos lá, vamos lembrar. Aqui é sobre 1, certo? E meio é a mesma coisa que raiz quadrada da base elevada a 1. Que aí você não precisa pôr elevado a 1, certo? Então, vamos fazer isso daqui, ó. Vai ser, então, ó, se eu tenho 2 aqui no numerador, 2 no denominador, e é uma multiplicação, a gente consegue simplificar, certo? Ficou 1 e 1. Ó, ficou 1 e 1. Então, quem sobrou? 5 vezes 1, 5 vezes x, 5x. Isso daqui é raiz quadrada da base, x ao quadrado mais 3. Viu que não interfere em nada a raiz? Vai ficar mais difícil? Não, ela fica mais longa, né? Porque eu tenho que primeiro transformar em potência fracionária, fazer a derivada e depois voltar para a raiz. Então ela fica mais longa, mas o processo é idêntico, tá? Bem, neste exemplo, nós vamos trabalhar com duas regras, né? Por quê? Olha, isso daqui é um produto. Então eu tenho que olhar, ó, e ver como regra do produto. Tá? Então eu tenho que trabalhar com a regra do produto. E eu já estou olhando, ó, o U e o V, que a gente costuma colocar, eles estão elevados. Então aqui eu uso a regra da cadeia com a potência. Vamos lá. O U, a gente sempre chama o nosso primeiro fator. Então, 2x ao quadrado mais 9, tudo ao cubo, a gente chamou de U. E o V, o outro fator, que é, então, 3x menos 4, tudo ao quadrado. Vamos agora derivar, que nós temos o U e o V. Precisamos de U'I e V'I. Então, vamos lá. U'I, regra aqui da potência. Tomba o 3, mantém a base, tira o 1 do expoente, vezes a derivada da base. Derivada de 2x ao quadrado, 4x. Derivada de 9, 0. Então, aqui eu posso fazer 3 vezes 4x, vai dar 12x. Então, meu U'I é 12x que multiplica 2x ao quadrado mais 9, tudo ao quadrado. Agora vamos para o V. Eu tenho o expoente 2, então tombo 2, 2 menos 1, 1. Eu pus aqui só para indicar, certo? Mantém a base vezes a derivada da base. Derivada de 3x, 3. Derivada de menos 4, 0. Então, eu posso multiplicar 2 e 3. Vai dar 6, que multiplica o parênteses 3x menos 4. Então, agora a gente monta, né? Então, ó, U'I, que é este, vezes o V, que está ao quadrado, mais o U, que está ao cubo, vezes V'I. Vamos ao próximo slide, para dar continuidade. Tá aqui, eu só copiei. Gente, nós temos aqui 2 termos. Apenas 2 termos, tá? Ó, este daqui é um termo e este daqui é outro termo. E nós estamos somando estes termos. Então, eu consigo aqui, olha, fazer fatoração, fazer fator comum em evidência. Porque, ó, o que não está entre parênteses, 12x e 6. O que eles têm em comum? O 6. Então, eu ponho y igual a 6. Então, eu venho aqui. 12x dividido por 6 dá 2x. Neste outro termo, 6 dividido por 6, 1. Certo? Vamos adiante. Ó, este parênteses, 2x ao quadrado mais 9, o
que está ao quadrado, ele também está neste outro termo. Então, olha, então aqui ao quadrado e aqui ao cubo. Então, em evidência, eu coloco a ao quadrado, que é o menor expoente. Então, ó, o número dividido por ele mesmo dá 1. Então, neste primeiro termo, deu 1. Certo? No segundo termo, ao cubo dividido por ao quadrado, a gente subtrai os expoentes. Então, 3 menos 2, 1. Então, eu mantenho a base, 2x ao quadrado mais 9 elevado a 1. Eu não preciso pôr. Aí tem mais um parênteses, ó, e eles são iguais. Aqui está ao quadrado e aqui está elevado a 1. Então, eu coloco em evidência o que está elevado a 1. Então, ó, ao quadrado dividido o que está elevado a 1, vai dar a base elevada a 1. Então, aqui, ó, 3x menos 4. O número dividido por ele mesmo é 1. Então, eu venho aqui e faço vezes 1. Então, agora a gente organiza, tá? Este daqui copia, certo? Não tem o que fazer para copiar. Aqui, vamos fazer a distributiva. Vai ser 2x vezes 3x, 6x ao quadrado. 2x vezes menos 4, menos 8x. Aqui é vezes 1. Então, a gente vezes 1, a gente só copia. Mais 2x ao quadrado mais 9. Agora, para eu dar a resposta final. Aqui eu consigo juntar, ó, 6x ao quadrado com 2x ao quadrado. É o que a gente faz. Então, ó, 6x ao quadrado mais 6x ao quadrado mais 2x ao quadrado, 8x ao quadrado. Menos 8x copia. O 9 copia. Aqui, o que eu fiz? 3x menos 4, como está elevado a 1, eu pus na frente de 2x ao quadrado mais 9, que está ao quadrado. Nossa resposta final, certo? Então, neste exemplo, eu misturei regra da potência com a regra do produto, né? Então, vamos a mais uma misturadinha. Qual é? A regra do quociente com a potência, tá? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Né? Ó, tombo 3, eu vou aplicar a regra. Ó, é isso tudo ao cubo. Então, 3 vezes, tiro 1 do expoente, mantenho a base. Vezes, ó, eu indico a derivada da base, certo? Então, aqui agora, ó, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer a derivada do quociente, certo? Então, vamos lá. O U, eu estou chamando o numerador de 4e elevado a x, certo? Então, meu U', e o V, o denominador, 5x mais 1. O meu U', derivada de 4e elevado a x, é o próprio 4e elevado a x. Derivada de 5x dá 5, e de 1 é 0. Então, V' é 5, certo? Vamos para o próximo slide para dar continuidade. Aqui não cabe mais. Então, ó, copiei de lá para cá. Então, agora, vamos resolver isso daqui, certo? Então, o que a gente tem? Ó, o 3, ó, 3 menos 1 ficou 2, certo? A derivada aqui, ó, é o U', então, ó, 4e elevado a x, vezes o V, menos o U, que é 4e elevado a x, vezes V', que é 5, sobre V ao quadrado, certo? O que a gente vai fazer aqui? 4e elevado a x eu tenho nesses dois termos, então eu vou pôr ele em evidência. Ó, o 4e elevado a x. Então, o que a gente faz? Eu pego este termo aqui, divido por 4e elevado a x, sobra 5x mais 1. Aqui, tiro o 4e elevado a x, sobra o menos 5. Certo? Vou continuar no próximo slide. Ó, trouxe para cá. Certo? O que a gente vai fazer aqui? Neste primeiro, eu vou separar 4e elevado a x ao quadrado e 5x mais 1 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Olha o denominador. Ele é o mesmo. Então, como é multiplicação, eu posso somar os expoentes. Para isso, eu tenho que separar. E mesmo aqui em cima, eu tenho, ó, 4e elevado a x elevado a 1. Ó, aqui, eu tenho isso daqui elevado a 1.
que eu também posso manter a base e somar os expoentes. E 5x copiei, mais 1 menos 5 dá menos 4, certo? Então, olha só, 4e elevado a x ao quadrado vezes 4e elevado a x elevado a 1 fica 4e elevado a x ao cubo, e eu copio o parênteses. Aqui embaixo a gente soma os expoentes, 2 mais 2, 4, certo? Vamos abrir essa potência, porque aqui é um produto. Então, ó, é 4 ao cubo, que dá 64, e e elevado a x ao cubo é e elevado a 3x, porque você não é e elevado a x ao cubo, gente, lembra? Potência de potência, a gente multiplica x vezes 3, 3x, certo? Este 3 é 3 sobre 1. Por que eu pus assim? Porque 3 vezes 64 dá 192. Aí, e elevado a 3x, que multiplica 5x menos 4, tudo sobre 5x mais 1 elevado a 4. Meu nariz está coçando muito. Bem, olha só. Eu propus aqui uns exercícios para vocês, tá? Então, ó, tem estes exercícios, que vocês podem parar o vídeo para copiar, né? E estes aqui, certo? Todos relacionados à regra da cadeia com potência, tá bom? Então, divirtam-se. E eu vou postar o vídeo com a resolução destes exercícios, tá bom? Então dá para vocês estudarem legal, certo? Então, gente, se gostou, clica aí que gostou, tá? Indica para os colegas, bons estudos e até a nossa próxima aula, que vai ser a resolução destes exercícios propostos, tá bom? Beijos, tchau!